Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Bem-vindos à nossa tabacaria, eu sou o Thiago. Muito bem, como estão vocês? Eu sou o Tobias. E nós estamos aqui inaugurando o nosso podcast literário, podcast da livraria Chafariz. Como vocês já puderam ouvir os versos do início, tabacaria remetendo ao grande pessoa, né? O grande Fernando Pessoa. Ilustríssimo. Lá da nossa terrinha. Lá da terrinha. E como episódio piloto do nosso... E só para avisar uma coisa aqui antes de mais nada. Você que veio aqui pelo Clickbait, você que chegou aqui porque ficou assustado, sim, isso daqui nós estamos marcando o retorno da dominação mundial. Sim. Fiquem à vontade. Nós voltamos aos estúdios e aos microfones, meus caros. É tudo nosso. Agora ninguém nos dete. Muito bem, e esse episódio, primeiro, piloto, como vai ser um podcast literário, a ideia é falar sobre literatura e a literatura salvará o mundo, né? O Tobias, como um grande dostoiévskiano, vai nos explicar o porquê que nós estamos parafraseando o Dostoiévski no nome do nosso primeiro episódio, né? Falo demais. A primeira ideia, ela é muito simples. Ela é clickbait. Você viu isso aí, achou legal e você caiu aqui. Ou seja, a noção de escrever isso daí é para trazer você para escutar esse podcast. Depois que você começar a escutar, aí sim, depois do bite você vai ficar. Mas claro, tem uma noção por trás de tudo isso, né? A paráfrase é para chamar a sua atenção e você vai chegar aqui e começar a escutar o que nós temos a dizer relacionados à literatura. Mas e por que utilizar desse esquema dostoiévskiano para chamar a sua atenção? Poderia ter sido outros bytes, a gente poderia usar gatilhos do marketing aí e tal, mas não, a gente preferiu um byte já famoso, um byte comum, né? E por quê? Porque a frase do Dostoiévski, que é uma frase que se encontra no romance O Idiota, que é atribuída ao príncipe Mishkin, personagem principal do livro, um personagem inspirado simplesmente na figura de Jesus Cristo e na figura de Dom Quixote. Dois símbolos que muito marcaram ali Dostoiévski no momento que escrevia esse romance. O que acontece? A frase inicial, a frase que nós tomamos a atenção é a beleza salvará o mundo, né? E pode ser remetida aí a uma simples frase de efeito que há um tempo atrás, inclusive, eu conversava com um amigo meu sobre ele querendo saber, cara, do que fala isso, não sei o que. Eu tive uma breve conversa com ele sobre isso porque a intenção de muita gente é dizer que isso daí é uma simples frase de efeito ou, pior que uma frase de efeito, é uma frase meramente relacionada à estética. Ou seja, a beleza por ela mesma. A beleza vazia, a beleza sem fórmula. E não é isso que pode acontecer. Não podemos julgar a beleza simplesmente pela estética. Temos que julgar a beleza em seu conjunto. Ou seja, por si, sozinha, a beleza ela é vazia. Ela se torna idolatria. A beleza vazia não leva a não ser a escravidão. Tipo aquela mulher... Vou dar um exemplo claro aqui. Vou dar um exemplo claro. Sabe a menina mais bonita do colégio? Aquela assim que todo mundo passa e até os marmanjão lá, que é os pegadores da escola inteira, até eles fazem o que a menina quer. Mas a menina ela é simplesmente bonita. É só bonita. Aí ela ser só bonita faz ela ter esse, vamos dizer assim, esse rebanho atrás dela, entendedores entenderão. O rebanho vem atrás dela, só que essa beleza dela, mesmo que ela cuide ou
se ela cuidar, ela vai ficar aquele tipo de pessoa que logo vai ser reconhecida como uma pessoa vazia. Ela vai perdendo o encanto aos poucos, né? E se ela não cuidar, ela vai ser uma pessoa que ela vai se deteriorar. Começa a se desgraçar. Isso é uma beleza vazia. Por quê? Porque falta nela verdade, falta nela bondade. Aí aquela outra mocinha que estava lá no canto, principalmente se a gente estiver falando de início da adolescência, que sempre tem aquele varapau que quando você pisca no outro dia já virou um projeto de paniquete, né? Aí, quando você olha para essa daí, e ela é o quê? Normal, uma mocinha bonitinha, uma mocinha boa, né? Tem nas suas bondades, tem a sua verdade, né? Essa daí é mais completa. A beleza, ela tem que ser completa. A beleza tem que ser acompanhada por verdade e bondade. Então, quando a gente vira e fala a literatura salva o mundo, a gente tem que pensar nessa linha. Não é a literatura por si só, não é simplesmente o escrever por escrever, não é qualquer coisa, né? Mas é uma literatura que você possa encontrar nela elementos de verdade e elementos de bondade e elementos de beleza. Você falou dos jargões, porque agora tudo está resumido a 4 temperamentos. Não fale assim dos signos católicos. E também tem, aí a galera que se inicia nisso começa a aprender que também tudo depende do bom, do belo e do verdadeiro. Então já é outro byte, né? É outro jargão, é outro byte. Só que quase ninguém para se aprofundar no Sir Roger Scruton, no documentário saudoso dele, em que ele explica essa essência da beleza, o que é o belo. Aquele documentário dele não é um projeto, é uma investigação. E a partir daí a gente vai começar a ter acesso a uma beleza que transforma as pessoas. Por quê? Porque essa beleza, quando ela é completa, ela tem uma função, vamos dizer assim, uma função transcendental. Por quê? O caso das meninas ainda. Aquela menina que é só bonita e arrasta os gado, aquela ali, ela não te leva a mais nada a não ser ser gado demais. Ao mínimo prazer corporal no máximo, né? Diga-se de passagem. Como diz o nosso grande companheiro, nosso grande rasta, gado demais. Gado demais. Agora a outra não, a outra é uma menina legal, a outra é uma menina boa. Ela, se você sentar para conversar com ela, você não vai ficar só pensando em gadice. Você pode conversar com ela, você pode ter um relacionamento de amizade ou qualquer outro também, né? Vai saber se você tiver sorte e ela não tiver muito azar. E vai te levar a outras coisas. Agora, colocando isso dentro do campo da arte, né? A arte, quando ela... Aí aqui vem um detalhe interessante. Não precisa ser uma expressão de beleza bucólica, de beleza romântica. Pode ser um elemento sublime também. Vou dar um exemplo de elemento sublime. Tá? Quando você está de frente a um crucifixo, que tem a efígie do Senhor no crucifixo. Vou falar de arte sacra porque é a arte mais simples de expressar isso. Mas você está de frente a um homem torturado. Você está de frente ao cadáver de um homem que foi torturado. Mas aquilo é de um impacto sublime tão grande que ele te evoca a uma reflexão, te evoca uma transcendência, que você sai de você e percebe. Mesmo uma pessoa que não é cristã tem a capacidade desse pensamento reflexivo transcendente frente a uma arte sacra. Né? Pode ter isso em frente a Pietà, uma famosa obra que muita gente vai ver no Vaticano, mesmo não sendo cristão, mesmo não sendo católico. A gente teve muitas reações nesse sentido com o próprio filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Né? Voltando a Dostoiévski, você pode ter esse tipo de situação ao contemplar toda a trajetória de anábases e catábases, ou seja, de queda e de ressurreição do Raskolnikov. Né? Em outros romances também a gente encontraria isso, dentro dos personagens dos irmãos Karamazov, se representariam essas possibilidades de catarse. Ou seja, existe um elemento transcendente. Quer dizer, aquela beleza, ela
expressa uma forma de organização, principalmente uma forma de organização do cosmos. Se as coisas estão ordenadas, e essa ordenação não quer dizer uma ordenação simplesmente matemática, composta de uma lógica ou de uma geometria euclidiana, mas não. É algo que é belo porque vai te mostrar um conjunto de elementos ordenadores do universo. E como falamos aqui da literatura, elementos ordenadores da vida. E a gente pode perceber essa questão da beleza quando imaginamos um museu com exposição de quadros, e as pessoas param em frente aos quadros, as esculturas e ficam olhando. Simples assim. Alguns vão lá, ficam olhando, tentando descobrir, não, ele fez isso, ele quer deixar esse sinal escondido. Mas quem quer apreciar a arte mesmo para e fica olhando, né? Os detalhes, as flores que tem lá, o vestido da moça. Eu estou falando isso porque eu estou imaginando um quadro enquanto falo isso. Mas tem também, quando vamos a um concerto e a ideia é ir ao concerto, sentar e escutar quando o maestro sacode a batuta e os músicos começam simplesmente apreciar a beleza daquelas canções. Tanto por quem escreveu, o compositor, quanto pelos músicos atuais que estão executando aquela obra ainda hoje. Então, a beleza ela vem nos mais diversos lugares, das mais diversas formas e nos encanta. De maneira que diante da beleza a gente trava, né? Para e começa a entrar exatamente no que o Tobias falou, nesse mundo transcendental. E poderíamos dizer que o que nos humaniza é a beleza. O que nos humaniza é essa beleza. E a salvação que isso pode trazer é justamente, não no sentido de divino, religioso, mas no sentido humano, no sentido mais humano possível, a beleza salva a humanidade do homem. Então, o cara ser bom, o cara ser verdadeiramente bom, começa com essa apreciação da beleza. E aí ele vai querer transmitir isso aos outros como se fosse um copo que está derramando de água. Transbordando de humanidade. Um homem comum transbordando de humanidade é o mais próximo que a gente pode ter do Cristo, que era a humanidade plena. Ou seja, sempre quando falamos desses detalhes transcendentes, desses detalhes completos que vão além do homem, chegamos sempre no que é o além do homem. Aquele eis o homem não foi uma frase qualquer, né? Eis o verdadeiro homem. E não é o Nietzsche. Se você acha que é o Nietzsche, você está perdendo muita coisa. Se você não riu horrores lendo aquele negócio do Nietzsche, você precisa ler de novo. Mas assim, como eu dizia, você para em frente a um quadro na galeria, beleza, olha ele, se apaixona e sai da galeria. Acabou o quadro. Então, qual a utilidade de ver esse quadro? Qual a utilidade de ir num concerto? Nenhuma. Né? Eu vou chegar lá, eu trabalho, vamos supor que eu sou um advogado. Põe um detalhe na sua exposição. Qual a utilidade? Quando perguntamos isso, nós estamos tratando diretamente de um pragmatismo que hoje em dia é muito comum. É um pragmatismo que vai dizer assim, por que você contemplou aquela obra de arte? Você conseguiu ganhar algo contemplando? Você está melhor depois disso? O que você ganhou? O que você pode aplicar agora que você escutou aquela sinfonia? Dentro desse nível. E a diferença que eu dizia do cara que vai lá querendo pegar a técnica do artista, os detalhes escondidos, e a diferença do cara que vai para apreciar. O cara que vai para buscar as técnicas e tal, ele está justamente nesse pragmatismo, né? Tentando ser o concreto, numa coisa que ele deveria ser abstrato, uma coisa que deveria levar ele à abstração, de maneira que ele conseguisse acessar essa salvação que advém da beleza. Então, em sentido prático, né? igual o concreto, né?
Não tem um porquê disso, não tem um porquê ler os livros, literatura em geral, não tem um porquê. Então, por que você vai ler a Divina Comédia? Por que você não vai mudar em nada na sua vida no sentido prático? Você não vai ganhar mais porque você leu esses livros e você não vai ser promovido porque leu esses livros. Mas ao contrário, se você lê esses livros tentando se aproximar dessa beleza, você se torna alguém melhor. E aí o seu trabalho ganha alguém que é melhor. Por isso as pessoas vão querer você, porque descobrem em você algo que falta nos outros que são técnicos, que são marqueteiros, com todo perdão ao Marcelo Braz. Né, não é, mas que buscam... Tem aquela coisa do Clóvis, né? Eu tô aqui pra poder... sozinho do Kotler. Te ajudar, né? Mas se você não quer, né? Vai lá, Kotler, solzinho, casinha... você não passa de marqueteiro, você tem um teto, passou. Eu falei marqueteiro nesse sentido, viu, Marcelo? Não no seu sentido. Senão ele nos expulsa aqui. Mas, o dobro do preço, não dá não. Mas a ideia é essa. O cara que vai só atrás de benesses, de querer se aproveitar de tudo, ganhar em tudo, ele simplesmente não vai aproveitar tudo que ele pode aproveitar. É igual o cara que vai comer uma macarronada e quer sentir todos os temperos que tem, e que marca que foi usado o macarrão, e que queijo que é, e que molho que foi feito. Enquanto o outro que só senta e come e fica feliz porque estava delicioso, sem tentar ficar investigando. Ou seja, no final, quem aproveita mais é quem se entrega àquilo que está fazendo, e não quem quer descobrir o que está por trás daquilo. Sim, e o detalhe maior de tudo isso é que o pragmatista, ele está sempre atento nessa aplicação. A pessoa que quer retirar uma aplicação... o detalhe, a galerinha que faz o checklist da alta cultura, né? O que é o checklist da alta cultura? Eu vou popularizar aqui, são expressões que eu já vejo na internet há algum tempo. Se não me engano, o checklist da alta cultura é do Pedro Sete Câmara. Que é o quê? Você tem uma lista de livros, você vai ler essa lista de livros, por quê? Porque é da alta cultura. Né? Então você vai ali lendo livros, eu acho que o Gurgel também mencionou um pouco sobre isso em uma das aulas da Trilha das Palavras, e você vai ali fazendo checklist. Eu li Dostoiévski, eu li agora Divina Comédia, vou ler agora Shakespeare completo, e depois vou ler Plutarco, mas perceba, ele faz isso com uma intenção muito precisa, que é a intenção de eu tenho que fazer o checklist da arte e cultura. Ele vai absorver alguma coisa, claro, dessas leituras, a não ser, ele não faria isso se ele fosse um animal, né? Um animal não racional. Mas ele não vai conseguir ter uma meditação profunda daquele negócio. Se você, sei lá, o cara tem que pensar assim, não, eu tenho que ler um livro aqui, são 560 páginas, e essas 560 páginas eu tenho que ler tantas por dia, para em no máximo X meses eu terminar. Esses X meses são sempre poucos, coisas de 2, 3 no máximo. Cara, mas e se em um trecho daquele livro alguma coisa é extremamente importante, e eu não digo importante de forma universal, que todo mundo vai achar que... mas é importante para você, né? Vou dar um outro exemplo dostoiévskiano. E se eu só falar de Dostoiévski aqui e vocês acharem ruim, paciência, vão escutar o podcast da Tia Cotinha. Tem um trecho, cara, do Irmãos Karamazov, do Crime e Castigo, que quando eu reli, já fui numa releitura, eu parei nele, repeti a leitura do trecho, pensei naquilo que estava acontecendo várias vezes, né? Porque foi no trecho onde eu consegui entender que poderia ser uma ilustração de um trecho do Evangelho. Um trecho de Mateus que fala, em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas os precederão no reino do céu. É um trecho onde está a Sônia, prostituta, com o Raskolnikov, um assassino, e o trecho diz assim, naquele quarto estava uma prostituta e um assassino meditando o livro sagrado.
ele pediu para ela ler para ele um trecho do Evangelho sobre a ressurreição de Lázaro. Aí eu parei, aquilo me marcou, me deu um toque, me incomodou. E eu parei, e assim, o checklist ficou para trás. Não importa quando vai terminar o livro. Importa que eu estou aproveitando, estou indo e voltando, porque aquilo me é interessante. Não é um checklist. No Brasil é tudo muito zoado, né? Então, assim, as pessoas falam, vocês têm que ler livros e tal. Beleza, quantos por mês? Quantos livros por mês? Quantas páginas por dia? Aí surgem aquelas perguntas maravilhosas. Nossa, me diz um livro para eu ler. Por onde eu começo? Que livro que é bom? Velho, você não sabe definir o que você gosta, bicho. Cadê o seu interesse? Exatamente. Olha, eu vou ler isso aqui porque eu me interesso por isso aqui. E exatamente essa questão do checklist... aí fica, agora eu tenho que ler Umberto Eco, né? Então vou ler Umberto Eco. Não, mas não pode ler Umberto Eco porque ele não é católico. Mas aí, um exemplo, né? Vou ler Umberto Eco, e aí termina de ler Umberto Eco, e o grande prazer da literatura é você achar esses detalhes que são subjetivos. Coisas que te encantam exatamente na hora da leitura, e que você vai passar dias, semanas... E talvez até anos, passar anos, você vai lembrar daquele trecho e você vai poder sentar e olhar para uma paisagem e tentar meditar naquele trecho que você leu anos atrás. Você pode voltar naquela leitura e reafirmar aquele gozo. Mas no Brasil não. No Brasil vou ler Umberto Eco, vou ler Shakespeare, vou ler, Dostoiévski, o James Joyce, Fernando Pessoa, e aí agora eu sou culto, porque eu li isso tudo. Não, mas tudo bem, o que você achou então do Retrato do Artista Quando Jovem? Não, achei bom. Por que você achou? Não, porque é interessante, interessantíssimo. Mas por que é interessante? Não, porque eu me interessei profundamente por aquele livro, é muito... Tá, mas você não falou, você não entendeu nada do livro. O que te tirou, o que entrou em você daquele livro? Exato. O que entrou em você daquele livro? Vou dar um exemplo extremamente atual, né? O meu amigo Thiago, ele ganhou alguns livros da senhorita Juliana Amato, que enviou para ele de presente, e eu ganhei presente de tabela. Muito obrigado, Juliana Amato, se você escutar isso daqui. E o que acontece? Eu fui lendo os poemas dela, ela faz alguns versos livres, a partir de cartas que ela recolheu, foi lendo e montou ali versos. Aí, uma coisa que me marcou na leitura foi, em determinados trechos específicos, pensar como ela estava quando escreveu isso. O que do poeta está nessas linhas, né? Quanto da tristeza que estava... Porque eu gosto... Poesia, para mim, é questão de temas, né? E é puro gosto. Eu não sei fazer nenhuma análise técnica de poesia. E, para mim, poesia só funciona gosto, não gosto. É um erro meu, mas paciência. Não dá para saber de tudo nessa vida. E muito menos eu, que sou um plebeu maldito. Eu ficava... Nossa! E voltava e relia os trechos. E pensava, gente, como? De onde saíram essas ideias? Esses sentimentos pularam para as páginas, por quê? Aí você pensa ali. Poderia, se fosse eu para escrever da tristeza, estaria na situação X, né? Poderia dizer, você lembra de quando você é jovem e imberbe e vai lembrando das tragédias adolescentes que são simplesmente devaneios né? dos fracassos. Devaneios de fracassos não vividos, porque nem são fracassos de verdade. Mas aí você pensa, o que escreveu? Igual quando você olha o trecho do Fernando Pessoa que abriu o nosso episódio. Quantas vezes você já não escutou esse trecho? Não sou nada, nunca serei nada, não poderei desejar ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Quantas vezes você já parou para pensar nisso? Quantas vezes? E você falou da Juliana Amato. Eu achei interessante que ela mandou os livros e aí eram repetidos e ela dedicou, né, para mim. E ela falou, essas correspondências agora chegam para você.
E é exatamente isso que o livro é. Ele sai do autor. O título do livro ele é correspondência. É correspondência, né? Mas aí ela fala que essas correspondências chegam para você, ou seja, saem de mim, do que eu escrevi, para que você absorva, que você tenha uma nova experiência a partir de tudo isso. Vai ser bem diferente do que eu planejava, vai ser bem diferente do que o fulano que leu achou, mas é impressionante isso. E tem um dos poemas lá, uma das cartas, e é Saudade, né? E ela começa assim: é você fumando pela sala e falando espanhol tudo errado? Eu nunca vivi essa cena, eu nunca passei por isso, mas imediatamente quando eu li, eu fechei o livro e eu fiquei pensando. Eu me imaginei uma casa assim meia escura, uma mulher sentada fumando, um cara andando fumando e falando espanhol, fazendo graça. E os dois, assim, eu imaginei tipo aquele filme do Bukowski, que tem aquela cena que ela sai do banheiro. Inclusive, essa cena, na minha cabeça, tem umas cenas que ela descreve falando de cigarro. Cara, é a referência que eu tenho na cabeça. Sempre vem uma imagem tirada dos contos do Bukowski. É, exatamente. Só que assim, aí lá no filme, ela sai do banheiro, ela sai do banheiro no filme e fala: não tem nada para comer. Vai comprar um vinho. Senão eu não aguento mais tomar vinho. Eu vou fazer alguma coisa aqui. Ele abre o vinho, os dois começam a tomar e não estão nem aí pra nada. E eu imaginei do mesmo jeito, tipo, sei lá, a casa meio escura, os dois, tipo, meio fudidos assim, e aí ele começa a falar espanhol fazendo graça, e aí ela fica, tipo, calada no canto rindo. Mas são experiências que eu nunca vivi, que eu nunca poderia viver se eu não tivesse aberto esse livro, lido esse pequeno poema e começado a pensar nisso. É um dos pontos importantes da literatura, né? Digo isso num sentido bem específico. Quando o William Maris ele faz algumas observações sobre a literatura, inclusive ele responde um dos pontos que foram colocados, né, para nós aqui na nossa conversa, que é por que a gente faz? A gente não faz por nada, mas nós, humanos, pessoas que vivemos, temos necessidade de criar imagens na cabeça. E esse processo de criar imagens, ou seja, o processo da imaginação, é inerente, por quê? Porque a nossa vida é sempre um lançar-se para frente. Nós somos construídos de um passado que, mesmo que não tenhamos vivido, ele é um solo pelo qual nós caminhamos. E esse passado ele nos dá um primeiro fundamento. Nós somos essas decisões do presente e essa imaginação do futuro, que dentro da filosofia dele, ele coloca como projeto, ou seja, nós nos projetamos. Criamos imagens para isso. Quer dizer, toda a arte ela é uma tentativa de dar forma a essas imagens que criamos, que elas estão dentro do que é latente no mundo, possíveis ou não de acontecer. São modos de relação com o próprio mundo. São coisas que eu penso e quero atingir. E um dos detalhes, ele enumera uns 5 pontos, pelo menos, porque são bons, né? Os livros, principalmente a literatura, por que essas imagens são boas para nós? Um dos pontos é exatamente esse. A experiência, né? O poder viver um ensaio de vida, coisa que é impossível para todo humano. Por quê? Porque o tempo para nós ele é linear, ele não volta, ele não faz, como é que eu posso dizer? Ele não cria uma espiral que volta, ele segue. O que nós falamos no momento inicial do programa voltará apenas como áudio, mas aquele momento ele já se foi. Nós vamos escutar algo que ficou marcado artisticamente, agora numa questão de arte técnica, e o nosso amigo Marcelo Braz vai organizar e colocar dentro de uma sequência. Mas na atividade da leitura, de uma forma diferente, também no teatro e também no cinema, na música também temos as possibilidades de passar por isso. Nós ensaiamos a vida. Quer dizer, estamos ali
por alguns momentos envolvidos em outras vidas possíveis, verossímeis, e essas vidas nós tomamos como nossa por algum instante. Essas vidas passam a ser nossas vidas, nós vamos vivendo como o personagem daquele livro. Se o autor for muito bom, ele vai colocando em nós uma série de sentimentos que nós puxamos do autor, do personagem, puxamos e vamos tendo aquilo como algo nosso. Vamos ensaiando. Aquilo nos dá uma possibilidade. Aquilo nos dá uma possibilidade de experimentar uma coisa que nós não viveríamos nunca. No caso da vivência do poema. Sim. E eu acho engraçado que você falou do trecho do Tabacaria, né? Não sou nada. Então o cara tá lá depressivo, vai ler Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Fica nisso. Só que se o cara tá otimista, ele vai pegar só a última linha, né? Só o último verso dessa estrofe. Né? A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, ou seja, no mesmo poema, mesmo que, apesar de esse ser um poema gigantesco, mas mesmo num poema pequeno, nós temos várias fases em que o autor, o poeta, vai expondo pedaços da sua alma. Cada parte é um pedaço da alma. E exatamente a parte que eu vou ler naquele momento é o que vai me tocar, porque, sei lá, naquele momento eu estou meio depressivo, eu estou mais feliz, eu estou apaixonado, sei lá, qualquer coisa do sentido. E isso é a grandeza de você ler poemas, nesse sentido de poemas, repetidamente. Então, vários poemas, conhecer imensos poemas, vários outros poemas, e ao mesmo tempo voltar e fazer releituras dos poemas. Né? Ler várias vezes esses poemas e até decorar poemas. Né? Porque quando você decora um poema, você vai abrindo a sua consciência ainda mais para que ele entre e que você examine ainda mais. Porque você vai pensar em cada palavra quando você está decorando um poema. E interessante que, acerca também, ainda sobre o poema, o Fernando Pessoa, vamos dizer que é o nosso padroeiro, ele escreve lá a autopsiografia, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Ele escreve isso, ou seja, fazendo troça dele mesmo, que é poeta. Só que aí você vai pegar as anotações, esse poema foi feito no dia 1º de abril, que é dia da mentira. Então você não sabe qual que é a mentira agora. Se é que é o poeta um fingidor, ou se não é. Então você fica nesse enigma. E isso é gostoso de tentar descobrir isso, de ir descobrindo essas coisas. Né? Quem tem um autor favorito quer ir sabendo mais das obras e tal, e isso é muito divertido. Fuça, procura. Mas eu pensei uma coisa muito engraçada aqui quando você disse que o Pessoa é nosso padroeiro, né? Cara, são o Fernando Pessoa mais 4 heterônimos? Não, são 3 principais heterônimos, né? E os outros ou são semi-heterônimos ou só tem um poema com o próprio nome. Os 3 principais é o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. E tem o Bernardo... o Bernardo Soares, que é o semi-heterônimo. Então nós temos uma entidade... O próprio Fernando Pessoa é um heterônimo. Ele escreve uma parte enquanto Fernando Pessoa e uma parte enquanto heterônimo dele mesmo. Então nós temos uma entidade com 5 faces como padroeiro. Nós somos... encabeçados por um deus hindu. Hindu lusitano. Exato. Olha, e ele falou 5 faces. Não perca o próximo episódio, que veremos muitas faces. Só um pequeno alerta. Não é spoiler não, isso aqui é tipo Dragon Ball, cara. A gente avisa no fim do episódio que o Freeza vai morrer no outro, só pra você vir ver como o Freeza vai morrer. Porque nós somos raiz, mano. Não venha com um negócio de spoiler, não sei o quê. É interessante e que desde os primórdios da humanidade nós temos registros do que as pessoas registravam, registros de que pessoas registravam, o modo de ser, né, da sua civilização. E isso é uma parte da literatura. Né? Você pega
escritores de todas as épocas, mesmo a Bíblia, né, vai contando como é que o povo viveu, como é que o povo passou pelo Mar Vermelho, como é que o povo fugiu do Egito, enfim. E depois você tem outros, né? Então tem a carta do achamento ou a carta do descobrimento, como é que descobriu o Brasil, como é que foi a primeira missa. Depois você tem vários outros escritores que fazem literatura do que é verdade, do que aconteceu de verdade. Isso, em certo ponto, é retratar como é que é a vida, como é que é a sociedade. Em segundo ponto, é retratar a minha forma de ver a sociedade. E aí muitas pessoas acham que literatura, inclusive a nossa Constituição, acha que literatura é só isso, né, que é retratar o modo de ser. Mas se nós formos pegar um jornal impresso, nós formos pegar uma revista da Forbes, dos milionários, aquilo também registra a forma de ser do povo. E isso, em comparado a uma Divina Comédia, comparado à própria Carta do Achamento, isso é ínfimo. A Carta do Achamento tem uma beleza muito maior, tem uma importância muito maior. Não porque conta o descobrimento do Brasil, mas porque pela beleza que foi escrito, pela grandeza, pela forma que foi escrito. Os versos de Camões, em Lusíadas, por exemplo. Então, a literatura está sempre junto do povo. Mesmo que não seja escrita em forma de canções, em forma de versos que as pessoas vão falando pela rua e muitas vezes não anotam. Outro dia eu estava em casa com a Ellen e aí ela me chamou e perguntou algo besta, e aí eu fiz uma graça respondendo ela com um poema rimado, mas que eu fiz de pronto, assim, de cabeça. E ela virou e falou assim: você acabou de fazer isso, né? Eu falei: aham, inclusive nem lembro mais o que eu falei. Acabamos de perder um poema, mas enfim, isso é parte da literatura. A literatura, ela é tão livre que às vezes ela não se deixa prender e caminha, e vai indo. Eu penso nesses detalhes, assim, de como, ou melhor dizendo, do porquê se faz, né, esses registros literários, né, ficando aqui só na parte da ficção. O interesse é um registro, é uma perspectiva claramente do que a gente vive. Porque se não for sobre a nossa vida, não importa aquilo que você escreve, né? É uma narrativa, e você narra aquilo que as pessoas vivem. Você organiza toda uma vida que tem ali. Nesse momento aqui, por exemplo, temos uma série de possibilidades de realização de atos aqui dentro desse estúdio que não conseguiríamos contar. Mas a literatura, ela vai fazer o quê? Ela já vai entregar para nós tudo de uma forma ordenada. Mesmo que ela entre o autor entre na mente do personagem, toda a confusão na mente do personagem terá uma ordem narrativa, ou seja, uma apresentação. E o que me chama a atenção desse detalhe da literatura é que o autor literário, ele tem uma sensibilidade para detalhes, para expressões, para uma continuidade que não temos de forma clara. Que nós, na nossa vida, nesse momento, nós não teríamos a facilidade de perceber detalhes que um autor, um literato, um poeta teria. Às vezes até um músico. Pela forma como o músico também faria esse registro, né? Mas isso é que é o mágico da coisa, porque são eventos e mais eventos que são um sustento de histórias que passariam completamente em branco se não fosse a perspicácia, se não fosse a atenção e se não fosse o talento de um literato, se não fosse o talento de um poeta ou músico.
Um exemplo. O que você poderia escrever em 150 páginas sobre alguém deitado em um divã? Só uma pessoa em um divã. Deitada ali. Essas 150 páginas são o início de um romance russo que se chama Oblomov. São 150 páginas de um cara deitado em um divã, divagando. Ele não sai dali, ele só está pensando sobre ele mesmo. Ele está pensando na sua vida. Ele se vê naquela situação de não querer fazer nada. Não sou nada. Ele está advogado. 150, o romance é um catatal, né? Uma obra maior, que tem quase ali suas 500 páginas. Não lembro de cabeça, mas enfim. E o cara, o autor, ele conseguiu fazer o início do livro dele maior que muitos outros livros que nós temos que são completos, em menos de 150 páginas. E é um ínfimo detalhe de um período de devaneios de um personagem. Ou vamos ainda a Proust. Né? Tem um trecho famosíssimo de Proust, que são o pessoal diz as Madeleines Proustianas. Eu acho que é esse mesmo o termo. Se eu lembrarei de alguma forma. Mas é o seguinte, são minutos, não, melhor dizendo, são páginas e mais páginas, parágrafos, mais parágrafos, da descrição do que ele vai lembrar no momento que ele molha um biscoito que ele está comendo, e as sensações que vêm para ele após ele sentir o cheiro e o gosto daquilo. Só isso ele vai descrevendo e levantando. Então, esse é o detalhe do escritor. São as Madeleines de Proust, exatamente. Estava aqui colando no celular. Não lembrava direito. Está Em Busca do Tempo Perdido, que é no primeiro volume, que se chama Os Caminhos de Swann. Mas a gente vê isso também no Machado de Assis, né? Que ele conhece, entra em contato com um mundo da literatura francesa da época, e ele vem com esse pensamento, né, de retratar o personagem não fisicamente, mas o mundo interior do personagem. O que ele está sentindo, como é que ele chega ali. Né? A gente vê isso muito no mais famoso, que está no checklist da galera, que é o Dom Casmurro. Né, que o Bentinho fica pensando e olhando os jeitos do menino e é igualzinho e fica para Capitu, o jeito que ela começa a se portar, ele começa a achar que ela está traindo. Enfim, vê isso no Dom Casmurro, mas vê isso em outros livros dele também. Né? Vê no Quincas Borba, que o Quincas, com toda aquela loucura que ele carregava, né? A cabeça dele era um turbilhão de coisas. E o que eu queria chegar era no Memórias Póstumas, né? Não existe obra-prima que retrate exatamente o interior do autor do que o Memórias Póstumas, porque o autor já morreu. Então é exatamente a cabeça do autor que está falando. Então, quando ele começa a retratar lá a cena do velório e vai olhando para as pessoas que ali estão, são sentimentos que ele tinha por aquelas 3 ou 4 pessoas que ele estava. E aí que o livro se desenrola, porque ele lembra dessas pessoas e aí ele vai contando coisas da vida dele que se relacionam com aquelas pessoas. E tantos outros, né? Ele pega isso, tem o Laurence Sterne, né, do francês, e tantos outros, né? O Policarpo Quaresma do Leon Barreto, também, né? O funcionário público, tocador de violão. E que nem bacharel mas tem um monte de livros, né? Onde já se viu? Mas então. E ele não estava fazendo checklist, hein? Exatamente. E eu trouxe também aqui um outro livro do Flaubert, que chama 3 Contos. Eu acho que ele está disponível na livraria, se alguém não tiver comprado. Então você vai fazer o seguinte: você vai entrar no site da Livraria Chafariz. Exato. E vai procurar se tem os 3 Contos do Flaubert lá.
É um livro bonito pra caramba. E o primeiro conto desses 3 contos chama-se Um Coração Simples. Ele começa a contar a história de um cara que tinha umas posses e tinha uma empregada. E ele vai discorrendo e aí o patrão vai ficando doente. Na verdade, a empregada sai, aí perde o sentido da vida, ela volta, aí o cara começa a ficar doente. A vida dela é cuidar do cara e ele arruma um periquito, por isso que tem um periquito na capa. Mas aí a vida do cara passa a ser o periquito, enquanto que a vida da mulher é a vida do patrão. E quando o cara morre, sobra ela e o periquito. E assim, todo mundo vê aquela situação e ela fica abaladíssima. Enfim, nenhum conto o Flaubert consegue mexer com a sua cabeça, os seus sentimentos várias vezes. Tem hora que você odeia o cara, tem hora que você tá com dó, tem hora que você odeia a mulher porque ela tá se rebaixando num nível que não precisava. E tem hora que não, que ela salva a parada. Enfim, o conto, nesse caso do Flaubert, ele te puxa e te faz sentir sentimentos que você indo para o seu trabalho de segunda a sexta, pegando o carro todos os dias do mesmo jeito, você nunca sentiria. No seu trabalho, você está acostumado com as suas sensações, que é um cansaço, raiva de quem fez alguma coisa errada, bom quando se sente feliz quando alguma coisa dá certo e pronto, acabou. E fica feliz quando chega sexta-feira. Mas... Sextou! Mas e as outras sensações que você pode experimentar, que estão no mundo e que se você não experimentar, você está perdendo a imensa parte do mundo. O mundo não é só entrar no carro, ir trabalhar e voltar. Existe um mundo muito maior e é isso que a literatura faz, apresenta esse mundo. Você me lembrou falando dessas coisas que acontecem dentro, do personagem, você me lembrou um conto do Borges. Inclusive, vocês dão uma olhada no site da Livraria de Paris. Tem lá um livro que chama Ficções do Borges, onde tem esse conto que eu vou mencionar. Jorge Luis Borges. Um dos motivos pelo qual Deus criou a Argentina. O Borges nascer lá. Porque ele precisava daquilo tudo para ele ser o Borges. Então, para o Borges nascer, eu vou inventar uma Argentina aqui, tudo bem. E o mundo vai ser mais feliz. Acho que é um milagre. Conta a história de um cara que era estudioso, se não me engano, estudioso de algumas obras judaicas, coisa assim. Mas enfim, ele era um estudioso e ele foi pego por uns caras que iam matar ele. Só que ele tinha algo inacabado. A grande obra-prima dele estava por fazer. Ele fica naquela angústia e pede a Deus um milagre. Ele fala: Deus, me deixa terminar minha obra antes de morrer. Aí o mundo para. O mundo para e ele, na cabeça dele, naqueles milésimos de segundo antes da morte, ele conseguiu fazer toda a obra dele na mente dele. E passava, ele devagava, organizava, sintetizava as coisas e tudo. Ia. Aí quando ele terminou, ele morreu. E o engraçado é que a epígrafe do conto é um trecho do Alcorão que fala que para Alá os dias são muito mais longos, muito mais curtos. Uma coisa assim. Que a questão do tempo não importa para Deus. Enfim, a literatura é quase isso que nós falamos. Ela é muito maior. É muito mais que isso. Mais que isso. E assim, o Tobias falou, e tem que ter o checklist, Eu não sei, eu não vou indicar por onde você tem que começar a ler. Eu não vou indicar. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar você gosta de livros, você gosta de algum... Primeira coisa que você vai fazer na sua vida, depois de escutar esse podcast, depois de pensar assim, nossa, então eu não estou lendo por nada. Cara, o que você gosta? Delimite ali os assuntos que lhe são importantes. Pega um bloquinho, e coloca o que eu mais falo, o que eu gosto de falar. O que eu domino? O que eu não gosto? Você pode... Vou dar 2 áreas importantíssimas para você
se dedicar. A primeira é coisa que realmente você gosta. Por exemplo, eu gosto de histórias policiais. Tá bom. Um gosto. Segundo, que você vai se preocupar você trabalha com o quê? Então, suas leituras principais têm que estar em torno disso. Sim. Né? O seu aprimoramento tem que estar em torno disso. Por quê? Uma é, de fato, você gosta mesmo, que você vai se dedicar a ler o Sherlock Holmes completo, aí depois você evolui, né? Vai para um nível mais alto, vai ler o Padre Brown, depois vai até saindo da literatura desses romances policiais e vai entrando em outras coisas que o seu gosto vai se aprimorando e tal, você quer outras coisas. E o advogado é um advogado, mas o advogado, quando lê Kafka, é outro advogado. Ou seja, você estuda ali seu vademecum, você vai lá ler o seu doutrinador, né? O cara que organiza ali o Maquiavel, né? O príncipe, né? Tem que ler. Mas você vai ler o príncipe, você já está além do seu coleguinha que só estudou o vademecum e o doutrinador. Você lê o processo, você vai entender o porquê dos seus professores e colegas repetirem ad infinitum a expressão processo kafkiano. E depois você vai entrar, sei lá, no mundo você vai ler a peste do Camus. E vai ter uma outra perspectiva, enfim. Né? Você é um advogado, você está estudando o que lhe importa, mas você está lendo outras coisas que são interessantes para você. Porque, claro, se o seu interesse é no conhecimento, no entendimento da vida, esses outros temas que estão em órbita aí, né? Uhum. Eles serão também interessantes. E feito isso, essa análise, você vai pegar o seu computador ou o equivalente, vai começar a teclar www.livrariachafariz.com e abrir aquele maravilhoso catálogo de livros selecionados, com a curadoria excelente, altíssima qualidade, altíssimo nível. Tudo isso para que você seja a alta cultura de verdade e não a harta cultura do checklist, tá bom? Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, @livrariachafariz, @tiago.sil. O Instagram do Tobias é Tobias Golão. Simples, pronto. Fácil. Nos acompanhem por lá, compartilhe esse episódio com seus amigos, com seu vizinho, com seu professor de literatura. Queremos ouvir a opinião que ele tem também. Enfim, estamos aí para que ninguém nos dete. Porque ninguém nos dete. Eu tentei inventar uma frase no final, não colou, então joguei isso. Então é tudo nosso. É tudo nosso, é isso aí. É tudo nosso. E que continuem nos acompanhando. E que Fernando Pessoa nos ajude, amém. Amém. Um grande abraço, meus caros. Um grande abraço.